que Ele nos fale da Tua parte e nos transforme o coração. Vem ungir, Senhor, cada palavra, vem nos tocar profundamente. Espírito Santo, nos dá quebrantamento e nos faz parecidos com Deus, nos molda. Usa Teu Filho para nos alimentar, para palavras incisivas, transformadoras nos alcançarem. Nós o abençoamos e abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para receber de Ti, Pai, por esse Teu vaso que o Senhor nos trouxe hoje, em nome de Jesus. Prega bem, varão. Posso tocar essa aí? Aleluia. Glória. E esses nossos contrabaixistas, eles tocam qualquer coisa, viu? É um barato isso. Oh, glória. Essa música aí é tua, Davi? Você que fez? Você que fez? A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo, e havia querubins que voavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, com 2 cobriam o seu rosto, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da casa se moveram à voz do que clamava. Se existe uma declaração que eu temo e tremo diante dela, é da santidade do Senhor. Convidar a cantar essa canção comigo, ela é muito fácil a letra, é só Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, ó Senhor. Pode ficar de pé. Tu és santo, Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo,
Ó Senhor. Pai, é nesse ambiente onde a tua santidade é proclamada, exaltada e percebida, que a tua palavra, que também é santa, seja manifesta. Aleluia. Que haja quebrantamento, Senhor, nesse ambiente. Que venha, Senhor, a manifestação dos teus dons. Que a tua igreja rompa em cânticos espirituais. Que a tua igreja possa entrar na atmosfera da eternidade. Que a gente saia do ambiente onde somos espectadores para nos tornarmos participantes da tua santidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? Tu és santo, Senhor. Santo. Digno. Aleluia. Nos momentos em que eu declaro a santidade do Senhor, eu tremo por dentro. Porque no ambiente da santidade há cura. Quando Isaías entrou nesse ambiente, ele não precisou nem pedir perdão. Ele só declarou: eu sou um homem que pereço por causa da minha condição de iniquidade. E a palavra diz que um anjo pega uma brasa viva e desce na direção de Isaías, porque no ambiente da santidade é esse tipo de coisa que acontece. O céu se abre. O céu se abre para receber. Quando a santidade é percebida, o céu se abre para receber aquele que se quebranta. Sabe, a gente olha, a minha filha faz faculdade de biomedicina e a gente estava conversando sobre a quantidade de gente que sofre de câncer hoje, e isso coloca o corpo humano numa condição deplorável. E você imagina o que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que disse: haja luz, e a luz sai da boca dele a 300 mil quilômetros por segundo para iluminar todo o universo. Ele se condensa para caber numa casca como a nossa. Isso tem que ter um propósito muito grande. E Ele está aqui hoje. Esse mesmo Deus que não somente cria, mas sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Ele está aqui hoje. E Ele está todos os dias com você. Seja para te fazer um carinho, ou seja para te dar um apertão na orelha. Mas Ele não te deixa. Ele não me deixa. Queria compartilhar com você uma porção da palavra. Eu não sei se eu já preguei sobre esse texto aqui, mas eu não estou preocupado em seguir modelos humanos, de agendas humanas, nem perspectivas humanas de palavra. Eu simplesmente quero falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E quando o apóstolo Arles me chamou para pregar, ele disse: se Deus falar ao teu coração sobre esse assunto aqui. E eu achei engraçado porque tinha sido a palavra de quarta-feira na igreja, lá no Rio. E eu achei interessante, eu disse para ele: foi sobre isso que eu preguei quarta-feira, a palavra está fresquinha ainda no meu espírito. E essa noite, eu tive uma noite muito difícil, né? Porque o espírito estava agitado. Ontem nós tivemos 4 cultos, eu saí e fui dormir muito aleluiado. Quem pode dizer glória a Deus? Eu estava aleluiado do pé à cabeça, porque a gente teve as 3 reuniões da RANC, depois nós fomos para um 4º culto na igreja do apóstolo André Prosperino, lá em Santo André, e foi muito tremendo também. E eu saí de lá, assim, parecia que eu tinha estado no Tabor com o Senhor, vendo a sua glória. E aí eu fui dormir aleluiado e acordei, imagina como. E quando eu entrei nesse lugar, Deus falou comigo assim: muda o texto. Eu falei: mas o senhor vai mudar o assunto? Ele disse: não, eu vou mudar o texto.
Então eu queria encorajar você a ligar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia em Gênesis 22. Essa água é minha, apóstolo? Amém. Não é água ungida, amém, irmãos? É água natural. Ungidos somos nós, cheios do Espírito, da graça e da palavra da verdade, amém? Você já achou, dá uma glória a Deus? Se não, é só olhar para cá, Gênesis 22, do 1 em diante. Nós vamos ler até pelo menos... Bom, a gente vai lendo, amém? Diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, filho. E disse Isaque: eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Preste atenção nessa palavra cordeiro. Ela é de importância fundamental na interpretação desse texto. Essa palavra traz a perspectiva daquilo que oferecemos a Deus. Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão lhe disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo do Senhor: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então se levantou Abraão e olhou, e eis ali um carneiro, preste atenção, um carneiro preso pelos chifres. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto ao Senhor, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então
O anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras que muito te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei. A tua semente será como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Vou te dizer porque eu estou chorando. Porque eu vim ao Brasil entregar um Isaac, e Deus está falando isso comigo agora, você sabe do que se trata. Apóstolo Otávio e a pastora Rosana sabem do que se trata. É muito interessante essa passagem, porque dela nós podemos abstrair muitas lições para a nossa vida, até mesmo a nossa percepção de oferta. E o interessante, para a gente começar a entender o que esse texto de Gênesis 22 está falando para você e para mim, e eu acho que eu nunca preguei tanto para mim como eu vou pregar hoje. Eu estou tremendo muito, viu? Tremedeira está forte aqui, irmão. Sabe o que é uma pessoa viver a vida inteira sonhando com algo e trabalhar para chegar ao lugar onde você vai olhar a sua conquista e vai soltar um jubiloso yes? O Abraão tinha uma situação muito complicada na sua vida, porque ele se tornou um homem muito próspero. Ele saiu da casa do seu pai com um nome de Abrão, pai elevado. E ele vai peregrinar, porque assim, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa ter tranquilidade de confiar que nem sempre a primeira estação pela qual passarmos será o lugar do nosso descanso. São fases que vão decorrendo daquilo que Deus nos chamou. São momentos de uma pedagogia divina que vão se manifestando ao longo da nossa caminhada. Porque, como se diz no francês, o but final, o propósito final, não é registrado no primeiro lugar que você chega. Existem coisas que você ofereceu no passado e que hoje elas precisam transicionar de nível. Inclusive, transicionar de revelação e de significado na sua vida. E o Abraão está no momento em que ele tem muita coisa. E quando eu falo de muita coisa, não tenho medo de falar muito dinheiro. É um homem que atingiu uma condição de admirável segurança natural. E aí, para completar o estado de graça daquele homem, Deus aparece para ele e estabelece com ele 8 níveis de aliança, e numa delas Deus diz assim: eu vou te dar um herdeiro. E Deus considera não aquilo que nós produzimos, isso é uma verdade que ficou clara para mim nesse texto. Deus considera de fato não é a nossa produção, mas aquilo que Ele nos concede. Porque Ele olha para Abraão e diz assim: tem um filho aí nessa parada, mas eu quero o teu único filho. Eu quero o teu Isaac, que é o fruto da minha promessa na tua vida. Porque se Deus não determinasse limites para essa entrega, Abraão certamente iria atrás de Ismael. Porque Isaac tinha ganho o coração de Abraão.
era o filho das suas entranhas, fruto do casamento dele com Sara, era filho de um milagre, era uma revelação profética que se cumpre na vida daquele homem, no momento em que a medicina não tinha como ajudar em nada, não existia recurso natural que pudesse trazer isso para a vida desse homem. Se ele pudesse gastar toda a sua riqueza, ele o teria feito, mas foi algo que veio do céu para ele, e que está na mão dele agora, e que com o passar do tempo, começa a ocupar dentro do coração desse homem, o lugar que era de Deus, porque esse é um perigo da natureza humana. Nós temos uma tendência a recorrer aos substitutos do nosso coração, quando as situações começam a melhorar. Quando a gente está na prova, a gente faz campanha das 7 tijoladas da misericórdia, sobe um monte, desce um monte, sobe um monte de cabeça para baixo, sobe um monte plantando bananeira. A gente é insistente em orar, a gente é insistente em ficar batendo, até que os céus se abram, e Deus é bom, porque Ele, conhecendo a nossa natureza, ainda assim Ele nos responde. Mas isso traz para nós uma reflexão muito forte, porque agora, o que nós vamos fazer com aquilo que temos recebido do Senhor? E quando Deus olha e vê o Abraão muito envolvido com a oferta, com o presente, Deus vai trazer para Abraão o seguinte: eu preciso revelar para Abraão quem é o governo sobre a vida dele. Eu preciso trazer para o Abraão o entendimento de que ele não pode adorar aquilo que precisa ser sacrificado. Eu preciso manifestar para Abraão que ele não pode reter aquilo que vai ser entregue. Eu não posso permitir que Abraão construa um altar e nele coloque o nome de Isaque. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele amava Abraão. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra e diz: eu não posso ocultar a Abraão, meu amigo, o que eu hei de fazer. Essa condição de amigo de Deus nos coloca no patamar de ouvir coisas muito sérias da parte de Deus. E o pastor Ademar de Campos diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas uma coisa que eu acho engraçado nessa história desse homem é que quando Deus vai pedir a Abraão Isaque, Deus começa a preparar todo o caminho, porque nos capítulos anteriores de Gênesis, Deus muda o nome de Abraão. O nome era Abrão. E aí Deus pega e coloca, que em hebraico se chama Avraham. Deus colocou uma letrinha no nome do Abrão. E por isso ele passou a se chamar Avraham. E eu fui estudar essa coisinha que Deus colocou no Avraham. Para que Abraão oferecesse Isaque, era preciso que Isaque fosse gerado. Amém ou não? Você não pode dar aquilo que você não tem. E aí Deus pega do seu nome, Yavé, um tetragrama, Yod, Resh, Vav, Resh. Tira a letra Resh e coloca no nome do Abraão. Essa letra Resh no hebraico significa fôlego. Para Deus gerar em mim e em você algo que vai impactar nações e transformar realidades, estabelecer desígnios proféticos, Ele vai colocar em você algo que venha dEle. Ele não pega qualquer coisa. Ele não pega de qualquer lugar. Ele pega de si mesmo. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a expressa imagem do Pai. E é Cristo que vem habitar em nós. E o apóstolo diz: Cristo em nós, esperança da glória. É algo que vem dele para mim e para você. Então, a primeira coisa que eu preciso enfatizar com você é: Deus nunca pede a nós algo que Ele já não nos tenha capacitado para gerar.
Deus não é louco, irmãos. Deus não é louco. Se Ele te entrega algo durante a sua vida, esteja preparado para devolver isso para Deus. E se permita ver o desmonte do altar que possa ter sido edificado em função de algo que você recebeu de Deus. É muito interessante que pessoas que querem andar com Deus, elas precisam ter atitudes radicais com relação às bênçãos de Deus. A palavra do Senhor nos mostra no livro de 1 Reis, capítulo 17 ou 18, se não me falha a memória, quando Eliseu é chamado por Elias, ele estava com 12 juntas de bois. E ele saiu quebrando tudo, fez um churrasco e partiu atrás do Elias. Ele tirou do seu caminho aquilo que poderia ser empecilho na obediência. Ele tira do seu coração os protótipos que poderiam se tornar edificações de altares que atrapalhariam a sua relação com Deus. Quebra tudo para eu não ter para onde voltar. É daqui para frente. O apóstolo Pedro, quando está no mar de Tiberíades pescando, que ele não arrumou nada, e a empresa dele faliu, da noite para o dia, irmão, quebrou. E eles estão lavando rede, e a rede devia estar com um monte de tranqueira, bota velha, sofá. Não, acho que lá não, isso é mais no Rio de Janeiro, que se joga sofá na Bahia. Mas a rede do Pedro estava toda suja, e a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, e que Jesus dá uma orientação para que eles se fizessem ao mar largo, e lançassem a rede, e você conhece a história, e o Pedro diz: Senhor, nós ficamos a noite toda fazendo isso, mas sobre a tua palavra vamos lançar as redes, amém ou não? E ele volta com uma pescaria maravilhosa, e naquele momento, Pedro olha para aquele monte de peixe, superávit empresarial, saiu do zero para o tudo, debaixo de uma palavra, mas ele olha para aquele monte de peixe, ele olha para Jesus, e ele abandona a bênção para seguir a Cristo, mas ele não quebrou o barco, porque quando Jesus morreu, ele ficou com medo, olhou para os discípulos e disse: vou pescar. Esse é o perigo quando nós não permitimos que saia do nosso coração toda a tranqueira que pode nos amarrar na nossa caminhada. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim: visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando o pecado e todo o embaraço, corramos a carreira que está proposta, porque se é para correr, não pode ter peso, não pode ter embaraço. Então é por isso que Deus capacita Abraão, mas no momento em que a bênção se consolida na mão dele, e dizem os estudiosos que Isaac não era um menino, tinha aproximadamente 33 anos. E aí Deus fala assim: é tempo demais com isso dentro do teu coração, Abraão. E para o projeto que Deus quer manifestar, a glória tem que ser dele, o lugar tem que ser dele. Ele não vai dividir com circunstância alguma, seja com a sua empresa, seja com o seu casamento, seja com o seu ministério. Ele é o alvo final, ele é o propósito final, porque dele são os caminhos mais altos, dele são os planos mais elevados, dele são as percepções de um tempo que hoje nós não conseguimos e nem nunca conseguimos ou poderemos discernir, que é o futuro. Muito mal, o próximo segundo te garante que você vai piscar. Nós não temos essa garantia, mas ele sabe. E aí ele olha, e aí ele vai demandar do Abraão exatamente o quebra-mola do projeto.
Sabe, irmãos, eu estava lendo hoje uma mensagem de um avivalista chamado Martin Lloyd Jones. Esse homem viveu até 1958, se eu não me engano, pastor da Capela de Londres, um homem cheio do Espírito Santo. E ele disse que um dos problemas que a igreja atual vive é que, por um lado, ela se ocupa demais, e por outro, ela terceiriza demais. E que, tanto em um lugar como no outro lugar, a igreja acaba perdendo a percepção de contra o que ela luta. E ele usou como base para essa reflexão um texto de Lucas, onde Jesus, Mateus 17, por exemplo, Jesus vai para o Monte da Transfiguração, sobe com Pedro, Tiago e João. Você está aqui comigo? E aí, quando ele desce, ele encontra uma situação inusitada, que é um garoto terrivelmente endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus foi lá, tomou uma base de informações, criou uma base de informações sobre a situação, e aí, quando ele ordena o espírito sair, ele vai para uma casa. Jesus vai para uma casa, os discípulos vieram atrás, com cara de cachorro que fez caquinha na chuva, e perguntaram para Jesus: mestre, por que a gente não conseguiu? Ainda outros dias a gente estava andando aí, feliz da vida, porque os demônios no teu nome se nos sujeitavam, e agora esse negócio aqui a gente não resolveu. Aí Jesus olha e diz assim: porque esta casta não sai senão com jejum e oração. E Jesus pontua: é esta casta. E nós, com as distrações que o diabo tem promovido, estamos perdendo o fluxo do discernimento acerca dos verdadeiros inimigos da igreja, dos nossos verdadeiros inimigos. Estamos personificando figuras espirituais em obras naturais. Colocamos os nossos inimigos no patamar daquilo que os nossos olhos veem ou as nossas mãos tocam. Porque não discernimos. Porque perdemos o vínculo do céu. E estamos correndo atrás dos altares que antes eram lugares de bênção na nossa vida, mas se tornaram pontos de idolatria. E dentre essas coisas, nós temos ministérios. Tem gente que idolatra o ministério, e Deus vai pedir, porque ama. Tem gente que idolatra a empresa, e Deus vai pedir, porque ama. Tem gente que idolatra o casamento, e Deus vai chamar para um acerto de contas, porque Ele ama. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão não tinha nada que Deus não tivesse dado. Acho que é por isso que o Jó fala assim: Deus deu. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, quando Deus demanda a desconstrução do altar no coração do Abraão, Deus diz assim: oferece-o em holocausto. Irmãos, isso era uma entrega definitiva. Deus estava chamando Abraão para uma briga muito séria. Você acha que realmente Deus estava querendo matar Isaque? Deus matava a Amalequita, irmão. Isaque era o filho da promessa. Deus queria era matar um ídolo no coração do Abraão, e isso precisava ser uma ação contundente e definitiva. E aí ele pega e vamos embora. Oferece-o em holocausto. É uma oferta para mim. E o que me chama muito a atenção é a pronta obediência do Abraão. Porque Deus determinou todos os padrões da oferta. Deus disse: eu quero o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Irmão, Deus não brinca. Deus olha para você agora e diz: eu quero o teu único. Seja lá o que Deus pedir, mas Ele vai pedir algo que te é único. E que não tem substitutivos.
Porque Deus não é Deus de negociações, Deus é Deus de pactos. Ele não é Deus de barganha. E aí, o Abraão entendeu, tinha fôlego de Deus nele, meteu a mão na situação lá da madeira, pegou um tacho de fogo, uma tocha de fogo e partiu para lá com o menino. E olhou o lugar de longe. Presta atenção, Deus não somente pede, Ele diz como e onde vai ser entregue. Alô? Não queira entregar onde você quer. Queira entregar onde Deus direciona. Porque Deus tem propósitos. Quando Ele dá uma direção, é porque Ele tem propósitos. Depois você vai entender. Depois você vai entender. E aí o Abraão parte para lá, para uma das montanhas na cadeia de Moriá. Sabe o que tem lá em Moriá hoje? A cidade de Jerusalém. Está lá em cima. E o Abraão foi. E o Isaac faz uma pergunta para o pai, que deve ter pesado muito no coração daquele homem de Deus. Pai, os instrumentos do culto estão todos aqui. Aquilo que a gente vai precisar para o culto já está. Mas presta atenção num pequeno detalhe que eu não posso deixar passar. O Abraão tinha ouvido Deus pedir Isaac em Holocausto. Aí ele chega para o pessoal que foi com ele, para os diáconos, e disse assim: fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos, e tendo adorado, foi a primeira vez que eu vi a palavra adoração na Bíblia. Eu fui catar, não achei, só aí. Deus pediu um holocausto, e Abraão percebeu que aquilo que ele ia oferecer para Deus tinha peso de adoração. E mais ainda, ele declara: e havendo adorado, tornaremos, eu e ele, tornaremos para vós. Ou seja, aquilo que eu entregar a Deus, como eu acredito na promessa que Ele tem sobre a minha vida, Ele é poderoso para restituir. Logo, eu me torno dono de tudo que eu renuncio. É pela fé. Se nós não podemos adorar o que é para ser sacrificado, nós incorremos num perigo muito grande de reter o que é para ser entregue. E sabe o que pode fazer com que a gente venha reter o que é para ser entregue e adorar o que é para ser sacrificado? Inversão de prioridades. Esse é o grande perigo da pós-modernidade. Desde o surgimento das ciências humanas no século XIX, o antropocentrismo tem sido a marca da sociedade no século XIX, XX e XXI. Tudo eu, para mim, comigo. As pessoas se casam para serem felizes e elas esqueceram que casamento é para fazer o outro feliz. E o livro de Ageu nos mostra que teve um tempo na vida do povo de Israel que eles semeavam muito. Coisa interessante. Eles estavam vivendo num patamar onde eles semeavam muito. Mas o texto diz: mas vocês colhem pouco. Vocês sobem uma montanha esperando 10 medidas e tem 3. E por que isso? Porque vocês inverteram a prioridade. A casa de vocês está equipada, a vida de vocês está bem, tudo em torno de vocês está bem, mas a minha casa, diz o Senhor, ela está desamparada. E por isso, eu fechei os céus e a terra não produz fruto. E eu fiz vir a sequidão sobre os animais, sobre as flores, sobre o fruto do campo e sobre vós, ó
homens. Está lá em Ageu capítulo 1. Quando eu li isso, eu tremi, eu falei: Senhor, nós estamos vivendo o tempo de uma geração seca, porque nós invertemos prioridades. Primeiro nós estamos buscando o nosso reino, o nosso feudo, a nossa glória, os nossos sonhos, os nossos projetos, e tudo o que nós precisávamos fazer para entrar numa dimensão de reino e desfrutar das riquezas do reino, era estabelecer as prioridades segundo a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas é impressionante que a gente trabalha pelo cálculo e pela lógica, e perdemos a essência da fé, que foi o que motivou Abraão na sua entrega. Eu tenho só esse, mas Deus me fez uma promessa, então eu posso confiar. E Isaac agora já está morto no meu coração, por isso eu posso subir e entregar a Deus aquilo que Ele pede. E Abraão estava tão determinado a entregar, que ele não esperou um dia nem dois para obedecer a voz de Deus. Quando Deus falou com ele, ele se levanta de madrugada, prepara tudo e parte, já para não sofrer o risco de, no manuseio do tempo, se fazer uma negociação da oferta. Não é Deus que está me pedindo isso, não, isso é minha alma, é Satanás que está falando comigo. Irmãos, quando se trata de entrega, nós temos 1000 motivos para não entregar. Mas o que mais ofende a Deus é a nossa incredulidade. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa oferta sem fé, ela não agrada. Ela nos empobrece. A nossa oferta, quando a inversão da prioridade se estabelece, ela não nos enriquece, ela nos cansa e nos frustra. Temos expectativas de 10 medidas e chegamos a 3. E quando trazemos para casa, Deus sopra. E Ele faz isso porque nos ama. Me ama. Ele me ama, Ele. É tão bom dizer que Deus nos ama quando os celeiros estão cheios. Mas é tão complicado fazer a oração de Abacuque capítulo 3, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam estermilhadas da malhada e no curral não haja gados, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, o Senhor me fará andar nos seus lugares altos. Se o gato não comeu sua língua, dá um glória a Deus, porque esse é o Deus que te trouxe aqui hoje, para que você ouça isso. Traz aqui o teu Isaac. E o Abraão foi tão determinado, que na pergunta do Isaac, ele está dizendo assim: Deus proverá para si o cordeiro. Irmão, você sabe o que é o cordeiro? É uma ovelha de 2 anos. É uma ovelha imatura e purinha, pequenininha, criada ali com quem vai ofertar por 2 anos. 2 aninhos, botando comidinha na boca do cordeirinho, aquela coisinha bonitinha. Jesus vai levar o cordeirinho, Deus está pedindo meu cordeirinho. Tem só 2 anos, mas para mim parece que é uma eternidade que eu estou lidando com essa realidade aqui, dessa relação eu e oferta. 2 aninhos aqui com ela. E o Isaac achou que era isso. Pai, onde é que está o cordeiro? Abraão falou: Deus proverá para si. Deus vai prover para ele, não é para mim, o cordeiro.
E o Abraão amarrou o Isaac, colocou-o sobre o altar. E é interessante que o Isaac aqui tem uma tipologia de Cristo, porque quando ele diz a madeira está sobre, nós temos aqui o madeiro, porque a Bíblia diz que o Abraão botou a madeira sobre ele. Madeira em hebraico é etz, que significa a mesma coisa que madeiro. O Isaac estava levando profeticamente aquilo que Jesus levaria, no mesmo lugar, inclusive. No mesmo lugar. Porque aquilo que Deus pede precisa ter uma identidade redentiva. Nós precisamos olhar aquilo que Deus está nos pedindo como um propósito redentivo. Deus vai usar isso para transformar vidas. Deus vai usar isso que você oferece a Ele como uma moeda para o reino dEle, igual Ele fez com Jesus. E no seu sangue comprou para si povos, raças, tribos, línguas e nações. 1 Pedro 1,18, porque não foi com prata nem ouro, nem coisas perecíveis, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais por tradição, mas pelo sangue imaculado de um cordeiro. Deus vai usar isso que Ele está te pedindo hoje, para alavancar um projeto de reino na sua vida, onde o maior beneficiário é Ele. Pensou que era você, né? E aí, o Abraão, debaixo desse entendimento, pega aquele rapaz e coloca sobre o altar. E decidido, pega uma faca de pedra. No seminário, nós estudamos uma matéria, arqueologia bíblica. E numa aula de arqueologia, o professor quis matar uma curiosidade nossa de como era feito o sacrifício. Então, era uma faca de pedra que era introduzida num lado do pescoço. O sacerdote, ou quem oferecia a ovelha, colocava a mão sobre a cabeça, e ele dava um golpe de maneira que a faca atravessasse todo o pescoço, e a ovelha morria por asfixia. Ela não berrava, ela só deixa sair uma lágrima. É interessante isso. O Abraão estava prontinho para fazer isso com Isaac, tão determinado em entregar a Deus aquilo que Deus pedia, que a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor bradou desde os céus. A palavra de Deus nos fala anjo do Senhor, está falando de uma teofania. Era o próprio Cristo que estava gritando para Abraão: Abraão, para! Se Jesus não gritasse desde os céus, Abraão matava Isaac. Se o anjo sussurrasse, Abraão ia até o final. Deus gritou. E o engraçado é que quando Ele entrega o Filho dEle por mim e por você, ninguém grita, Jesus vai até o final. E quando Abraão parou com a faca no alto e ouve isso, aí Deus diz para ele: porquanto agora você substituiu os altares do teu coração, eu vou fazer a tua semente poderosa na terra, e ela possuirá a porta dos teus inimigos. Presta atenção. Há uma chave de revelação aqui, e que o Senhor me dá agora. Jesus é maravilhoso, pastor Gerson. Uma coisa legal, Jesus está revelando aqui, apóstolo. Se eu estiver errado, arranca minhas orelhas. A tua descendência será poderosa na terra, e ela possuirá a porta dos teus inimigos. Quando chega em Mateus 14, Jesus diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei, a pedra é Ele, Jesus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, os filhos, a descendência será poderosa na terra e possuirá as portas dos inimigos. Quando isso não acontece? Quando lá atrás eu inverto a prioridade e aquilo que Deus me deu passa a ocupar o lugar de Deus na minha vida.
É por isso que hoje nós vemos aglomerados religiosos e pouca manifestação de glória e de poder. Quantos conhecem aqui a Catedral de Sacré-Cœur, em Paris? Quantos já tiveram a oportunidade de ir ali? É um monumento grandioso. Eu entrei em 2 igrejas católicas da Europa que eu fiquei. Deus me mandou fazer uma ação profética uma vez, para quebrar um jugo da minha vida dentro do Vaticano. Eu fui na cripta dos papas, no fundamento de Constantino, e profetizei contra aquela pedra na minha vida. E a outra foi a igreja do Sacré-Cœur. E quando eu cheguei lá, que eu olhei a estrutura da igreja, isso tem 2 anos que eu estive lá, eu falei: Senhor, que estrutura, que coisa grandiosa. E uma multidão de jovens na escadaria da igreja, Rosana, muitos jovens. Falei: Senhor, eles ficam aqui fora fumando maconha e a igreja vazia. Por que uma estrutura tão grandiosa? Aí Deus disse: porque eles precisam testificar para fora de um poder que não existe para dentro. Toda mega estrutura que não tem poder dentro, ela se torna num monumento e não num corpo vivo. O tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus está demandando do seu povo a entrega dos Isaques que estão nos nossos corações. Essa manhã eu vim falar que tanto quanto seja recurso financeiro, projeto, sonho pessoal, se está roubando a glória de Deus, se está tirando de você a alegria da comunhão dos santos, se está desviando você do propósito que Deus estabeleceu na sua vida, querido, Deus está dizendo para você agora: entrega hoje. Dê um significado à sua oferta hoje. Dê um significado à sua entrega hoje. Dê um significado profético, redentivo. As pessoas acham que dinheiro não é espiritual. As pessoas acham que dinheiro é aquele versículo de Gênesis: do suor do teu rosto comerás o seu pão. Isso é para quem vive debaixo de maldição de pecado, irmão. Trabalhar para suar é para quem vive debaixo da maldição do pecado. Acredite você ou não, é assim. Queira você ou não, é assim. Porque Deus nunca programou o homem para que ele fosse escravo do trabalho. Deus estabeleceu o homem em posição de governo. E semana passada eu estava pregando lá na igreja sobre inversão de prioridades, inversão de governo. Quando Deus lança Satanás na terra, Satanás bate aqui e deforma tudo, mas ele ficou aqui, e aí Deus coloca as coisas todas em ordem, e cria o homem, e diz: sujeitai a terra, dominai-a. Onde é que estava o diabo, irmão? Debaixo da mão do homem. E o grande problema de Satanás roubar essa autoridade é que ele não poderia de fato roubar, ele tinha que recebê-la do homem. E quando o homem olha para as suas necessidades, ele entrega para Satanás o governo da terra. E hoje nós estamos vivendo uma terra que entregou a Satanás o governo que tinha recebido de Deus, inclusive sobre o próprio diabo. Talvez por isso, Efésios capítulo 1, com esse entendimento, torne-se claro para nós, porque Deus nos assentou em Cristo, acima de todo o principado e potestade. É porque a autoridade que Cristo quer trazer para você depende daquilo que ocupa o teu coração. Porque quando Abraão entrega, Deus diz assim: agora, a tua geração será poderosa na terra. E Deus não esqueceu de cumprir isso. Porque da descendência de Abraão vem Jesus. Sabe, irmãos, o diabo faz com que a gente se distraia com muita coisa e comece a achar que está bem, o que na verdade está muito mal. É igual lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, quando
Elias sobe aos céus e que Eliseu fica, ele encontra um grupo de profetas que devia ter fumado muita maconha. Porque os caras estavam numa cidade completamente falida, onde as águas eram amargas. Eles olham para Eliseu e falam assim: olha, o lugar é espaçoso, mas as águas são ruins. Se a água está ruim, a vida está ruim, irmão. Mas eles enxergavam aquilo como um lugar espaçoso. Talvez isso seja a visão de muitos hoje aqui. Por causa da avareza, da ganância, transformaram a bênção de Deus em postes ídolos para amarrar a sua própria vida e não avançam no projeto de Deus e nem permite que outros avancem. E Deus hoje quer tirar essa amarra da sua vida. Irmãos, eu tenho recebido de Deus tanta coisa, que eu fico estupefato diante da bondade de Deus. Eu ontem estava testemunhando na Rank. Eu administro um chalé lá em Grion, numa região dos Alpes Suíços, de um pastor que é médico, um chalé de 6 suítes, e ele me entregou as 2 chaves e disse: fica aí, o tempo que você precisar, suba, tem roupa de esqui lá no armário, tem tudo que você precisar, é seu. Aí eu lembrei de Isaías 1, 18 e 19, vinde, ainda que os vossos pecados, diz o Senhor, sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis dos bens desta terra. E eu falei: Jesus, eu estou indo para Grion esquiar, não é porque eu tenho dinheiro, é porque eu tenho o Senhor. Eu como queijo em Grion, eu como queijo em Gruyère, não é porque eu tenho dinheiro. Eu hoje estava falando para a pastora Rosana, eu me arrumei para vir para o culto, ela olhou e falou assim: pô, mas que camisa bonita. Eu falei: ganhei. O anel é de ouro, eu ganhei também. A calça é bonita, eu ganhei também. O cordão também é de ouro, eu ganhei também. E aí Deus me fez ver que em cada lugar que eu chego, eu tenho uma casa e um carro. Você sabe que tem gente que não semeia na vida de um missionário porque ele anda bonitinho, porque acha que o missionário tinha que andar a moda João Batista, vestido de pele de passamanhã. Eu glorifico o meu Senhor com aquilo que Ele deposita na minha vida e entrego para Ele tudo que Ele pede. Aliança de casamento já foram umas 3, cordão não conto, e tudo é dele, para ele e por meio dele, porque o que eu quero é que aquilo que ele depositou em mim se torne dele para sempre, seja dele para a glória dele, para um propósito que é dele. Não queira ser dono daquilo que Deus te entregou, ele tira. Quer um papo? Fala como carioca? Estou acabando. Quer um papo? Entrega antes. Entrega a tua fidelidade. Entrega a tua obediência. Dinheiro é tão espiritual. Jesus nunca comparou Deus a nada. Foram perguntar a Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? Ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, que é o teu único Senhor. Jesus sabia que Deus era único. Mas chegou uma hora que os caras foram falar de grana com ele. Ele disse: opa, ninguém serve a 2 senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Ninguém vai amar a Deus e a mamão. E é interessante que na tradução do grego, Jesus usa para designar amor a palavra ágape, que é o amor que vem de Deus e que tem que tornar para Ele, mas que nós, pela nossa avareza, colocamos esse amor em outros segmentos da nossa vida. Eu quero saber o seguinte: se você recebe essa palavra hoje no teu coração e no teu espírito, se essa espada penetra na divisão da tua alma e do teu espírito, o que você está esperando para entregar aquilo que Deus demanda de você? E não é fidelidade só hoje não, tá? Essa oferta tem que falar para a eternidade. Ele tem que se tornar Senhor da tua vida por todos os dias da sua vida.
todos os dias da sua vida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei do cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos feitos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Conheci um pastor que foi sacerdote de candomblé. Ele disse para mim: apóstolo, quando se falava no terreiro em fazer obra, o empresariado brigava para dizer quem é que ia dar o caminhão de piso. O pessoal brigava. Quem vai dar esse caminhão de piso sou eu. O outro fala: não, dessa vez sou eu, da outra vez foi você que deu. Não. Aí sabe o que eu entendi? Eles brigavam porque a visão no coração deles assumiu o lugar da riqueza. Havia um outro senhor que dominava o senhor riqueza. E hoje, no nosso meio, existem alguns senhores que nos impedem de invadir, de adentrar em dimensões de riquezas do reino. Para encerrar, vou te dar um testemunho. Eu vendo empadões em Geneve. E coxinha. E nós agora estamos desenvolvendo um ketchup de morango para acompanhar as coxinhas. De morango. E eu ando com uma bolsa de salgados e vou batendo de porta em porta. Formação em teologia, músico por 30 e tantos anos, andando por Geneve com coxinha. E eu faço. A minha esposa tem faculdade de pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, 7º período de direito e é formada em teologia também. Ela faz limpeza. Porque a gente enxergou um propósito para estar lá. Aí beleza. Estou com 4 empadões encalhados. Falei: Jesus da glória, eu precisava vender isso tudo, Senhor, porque senão eu vou ter que comer empadão. E já foi, né, irmão? Não me chama para comer empada não, pelo amor de Jesus Cristo. É muito gostoso e tal, mas Aí o meu celular tocou. Nós fazemos limpeza no escritório de envio de dinheiro para o Brasil, que o gerente é brasileiro. Ele é desviado da igreja. Aí, entendi. Fala aí, Cláudio, a gente faz limpeza lá. Ele falou: você está vendendo empadão hoje? Eu falei: tô, rapaz. E tu é resposta de oração. Você vai querer? Ele falou: 4. Falei: é Deus no manto. Mas acontece que eu estava olhando para um cordeiro. Eu achava que vender os 4 empadões era tudo, e era só um cordeiro. Era pequeno. Deus tinha mais. E aí eu vou lá para o escritório. Quando eu cheguei, entrei na sala, passei pelos guichês de envio, aí fui para a sala, nos fundos da loja. Quando eu cheguei, a mesa do Cláudio dá de frente para a porta, apóstolo, e tinham 2 cadeiras voltadas para ele, assim, conversando com ele, duas pessoas, outras, e uma delas estava de boné, muito bem vestido, rapaz, alto, carecão, assim, igual a mim, barbicha, mas um cara elegante. E eu vi que eles estavam falando em português, eu falei: então já entendi porque que os empadões vão morrer aqui, é tudo brasileiro? Aleluia. E quando eu passei pelo rapaz, eu parei, porque não dava para seguir, porque me deu um choque da sola do meu pé até o alto da minha cabeça. E eu olhei, e quando eu olhei, tinha um anjo do Senhor atrás dele. E eu olhei para ele e disse assim, olhei para o Cláudio e falei: Cláudio, você não vai entender nada do que está acontecendo aqui, mas não te mete, porque o assunto é com o eterno, valeu? Mano, eu não te conheço, mas Deus me fez ver um anjo atrás de você. E ele olhou para mim tremendo e disse assim: eu vejo o reflexo desse anjo nos teus olhos. Eu falei: então tá legal. Olha só, esse anjo tem a sua mão estendida com um saco transparente, cheio de diamantes. Está cheio de diamantes. E desses diamantes tem 5 pedras maiores.
E Deus me fala que essas 5 pedras maiores são 5 oportunidades de negócios que vão ser estabelecidas na Europa. Não desista até a última oportunidade ser resolvida. O cara começou a chorar. E aí o Cláudio olhou e falou assim: eu não disse nada para o pastor. Pode ver, meu celular foi aquela conversa que vocês ouviram aqui. O cara me levanta, tira de dentro da calça um saco transparente, cheio de diamantes, com 5 pedras maiores. Ele coloca aquelas pedras na mesa e diz assim: eu sou dono de minas de diamante no Brasil, eu sou minerador e eu vim fechar negócios na Europa. Eu falei: então o que você precisava saber, Deus já sabe. De Deus você já sabe. E vendi os meus empadões. Só que eu estou achando que parou aí. Irmãos, a casa que eu morava na França, ela foi alugada toda mobiliada. A casa que eu fui morar em Geneve, não tinha nada, fazia um eco danado. E eu estava dormindo num colchão com a minha esposa, porque fala que missionário na Suíça, né, nego viaja logo na maionese. Está achando que eu estou de BMW? Ainda não. Ainda não. Aliás, eu já profetizei uma Land Rover igual a do Otávio. Eu estou falando de carneiro. Eu não estou esperando mais um cordeiro. Estou esperando algo que cresce diante de Deus para a minha vida. Aí, a gente tinha orado, pedindo a Deus uma provisão para a nossa casa, porque nós não tínhamos móveis. Me liga uma pessoa, fala: apóstolo, tem um diplomata que está voltando para o Canadá, ele está dando todos os móveis da sala dele, o senhor quer? Eu falei: manda. Imagina a pegada. Mobiliamos a sala, acabou o eco, diga aleluia, mas o quarto ainda estava vazio. Aconteceu esse episódio do diamante, e logo que os caras me conheceram, ele pegou uma daquelas pedras, chegou para mim e falou assim: faça uma joia para sua esposa, e me deu um diamante. Não te contei essa. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu estou te dando um presente com significado de eternidade. Eu estou te dando algo da terra que está ligado com algo no céu. Eu peguei e guardei o diamante. No dia seguinte, estou eu fazendo limpeza no escritório dessa empresa, numa outra cidade. E aí, o gerente me liga: Davi. Eu falei: oi. Cara, você vai vir em Geneve? Eu falei: vou. Você vem buscar a Márcia, que ela está aqui trabalhando? Eu falei: vou. Tá bom. Você está com um empadão aí hoje? Eu falei: não, irmão, vocês acabaram com tudo ontem, glória a Deus, eu não trabalhei com esse negócio hoje. Nós estamos numa outra dimensão hoje, amém? Ele falou: mas passa aqui. Eu falei: tá legal. Aí passei no escritório. Quando eu cheguei lá no escritório, aí já, íntimo já dos empresários: paz do Senhor, varão, tudo bem? Como é que você está? Aleluia, e tal, não sei o quê. Aí o gerente da loja chegou para mim e falou assim: pega esse envelope aqui. Quando eu olhei o envelope, ele estava muito cheio, gordo, mais ou menos. Aí eu falei assim: deixa eu te dizer uma coisa, eu não recebo oferta assim. Porque às vezes tem ofertas que a gente recebe que ela vem com uma carta de lepra junto. Eu recebo aquilo que Deus manda eu receber. Falou? Naamã às vezes quer dar oferta e o profeta tem que ser ligado para não receber. Falou? Aí o cara falou: recebe porque foi Deus que mandou. Eu falei: de onde está vindo isso aqui? Ele falou: quem deu não autorizou a te falar. Tá bom. Quando eu peguei o envelope, ele falou: desce e abre com a Márcia. Aí eu desci. Quando eu abri, sabe o que era dentro do envelope? Não era dinheiro, nem tampouco muitos diamantes. Era uma nota fiscal de uma grande loja de Geneve, com os móveis do nosso quarto todo comprado, zero. Eu falei: Senhor, Senhor, o que é isso? Aí Deus falou assim: lembra quando você estava morando no Rio de Janeiro? Que eu te mandei ir para a Europa, e você saiu dando tudo que tinha dentro da tua casa.
os móveis do teu quarto foram comprados no sul, que você... Pois eu estou te dando agora nessa terra, da mesma maneira que você me entregou. Falei, Jesus, faz o seguinte, leva logo tudo. Leva o que eu sou. Porque você nunca será novo se você não entregar para Deus o velho. Em nome de Jesus, já está lá no escritório, rapaz. O quarto de hóspede já está. Quarto de hóspede já está mobiliado. O quarto dos meus filhos foi mobiliado com ofertas de móveis novos, que darei eu ao Senhor. Deus não está precisando da tua grana, Deus está precisando do teu coração, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se a tua riqueza está no reino de Deus, o teu coração está no reino de Deus. Se os teus dons e talentos estão no reino de Deus, significa que o teu coração repousa no reino de Deus.